Boa noite para todos, bem-vindos ao programa Militão e Militão, desta quarta-feira. Para começar o programa, vou até fazer uma pergunta no mundo dos negócios do ramo imobiliário, para você que está em casa. Quanto você acha que vale uma boa imobiliária? Então, vou te responder com o que aconteceu no mercado imobiliário de Londrina. Né? Uma foi posta à venda. Né? Uma boa imobiliária de Londrina, aliás, não foi posta, está à venda. Né? Se você quiser comprar, se informe com o pessoal do mercado imobiliário. O dono pede 8 milhões de reais. Será que vale? 4 milhões eu já sei que ele recebeu de proposta. Então, quanto vale uma imobiliária? Vale quanto alguém quer pagar, lembre-se sempre disso. Mas esse negócio está rolando no mercado imobiliário de Londrina, e se você tiver dinheiro e interesse, você pode também fazer sua proposta. E, aliás, eu quero te dar uma dica de um bom negócio. Há 22 anos, no ramo atacadista, o Silo da Moda em Londrina atende milhares de clientes que conhecem bem a qualidade de seus produtos. E a dica de hoje é para você, fabricante, empresário que busca novas oportunidades. Aproveite para conhecer o Silo da Moda e as condições diferenciadas para abrir sua loja neste que é o maior centro atacadista têxtil da região norte do Paraná. Você é convidado para fazer bons negócios. Vale conferir. Silo da Moda, 3379.000. E aproveite amanhã para ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK, Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora. Venha conhecer. Aqui comigo no programa de hoje, estou recebendo com grande alegria o diretor vice-presidente da Aviação Garcia, Brasil Sul, Stefano Boico Júnior. Fazia tempo que não vinha ao programa. Boa noite, Júnior, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Vou bem, e você? Como está a Aviação Garcia nessa época, em que o mercado de transporte passageiro mudou, né? A gente teve uma época da alta da aviação, agora mudou, não é isso, Júnior? Mudou. Nós vivemos um período de crise e essa crise, logicamente, afeta o nosso setor também. Porém, o mercado que a gente perdeu em função da crise, de um modo geral, ele vem sendo reposto, em partes, pelo aumento do movimento no serviço leito-cama, de pessoas que vêm migrando do aéreo para o serviço leito-cama. Muito interessante. Que é um serviço que evoluiu muito também, né? Conta pra gente hoje o que oferece o serviço leito-cama, por exemplo, da Aviação Garcia. Bom, o serviço leito-cama, eles são ônibus totalmente diferentes, né? Existem duas categorias. Existe o ônibus de 2 pisos, que em cima ele é executivo e embaixo é leito-cama. Existem ônibus de 2 pisos, que nos dois ele é leito-cama. E existe ônibus de 1 piso, que é totalmente leito-cama. São poltronas que reclinam e ficam numa posição 180 graus, semelhante a uma cama, né? Então é muito mais confortável, é uma viagem muito tranquila. É um ônibus que oferece o kit de conforto, que são mantas, travesseiro, o kit lanche, que é oferecido água, refrigerante, suco, bolacha, e as pessoas que atendem também, que recebem um treinamento específico para isso, um atendimento muito personalizado. Além disso, tem internet. Tem também internet, tem monitor individual com exibição de filmes, jogos, músicas, muito semelhante àquilo que é oferecido em classe executiva e primeira classe nos aviões. Porque na classe econômica, principalmente nos voos domésticos aqui, de avião só se passa raiva no Brasil. Só. Não é verdade? É verdade. E outra coisa que acho que a migração também tem a ver com outro aspecto, que o pessoal cansou de perder compromisso por conta do avião não subir, principalmente em Londrina, né? Sim, nós temos ainda esse agravante que é a dificuldade que nós temos aqui em Londrina, em algumas outras cidades também, mas especialmente em Londrina, da falta do equipamento ILS, né, que com muita frequência fecha o aeroporto. E as pessoas então descobriram que existe essa alternativa de viajar de ônibus com muito mais conforto do que há alguns anos atrás. Então muitas das pessoas que têm migrado do avião para o ônibus têm se surpreendido com a diferença que existe no serviço, como ele melhorou, como ele evoluiu, né? Então muitas pessoas têm nos relatado isso. Para onde a Aviação Garcia, também a Brasil Sul, quais são os destinos? Claro, há muitos, mas falando dos principais destinos. Os principais destinos são São Paulo, Curitiba, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, Florianópolis, Camboriú, são os destinos mais procurados pelo serviço leito-cama. E para São Paulo, que deve ser o principal, eu imagino, né? Sim. Já que São Paulo é a principal cidade do país, hoje são muitos
carros, como vocês falam, né? Muitos ônibus saindo daqui, né? Sim, são diversos horários. Para Curitiba também a demanda aumentou bastante. Com a redução da oferta de voos, que principalmente atingiu Curitiba, nós passamos a atender também o leito-cama em horários diurnos, o que tem tido uma aceitação muito grande, que são viagens rápidas, com muito conforto, em horários muito adequados para quem utilizava o avião. Sai de manhãzinha, por exemplo? Sim, sai às 6h30 da manhã, por volta da hora do almoço está em Curitiba. Tem retorno também de Curitiba às 14h30 e às 17h30. Então atende a demanda, né? Atende essa demanda que ficou na mão aí com a redução da oferta do aéreo. Interessante. Falando do que vocês estão fazendo lá na Aviação Garcia em termos de estruturação, de investimento, conta pra gente. Bem, nós pegamos um desafio muito grande, que foi assumir a empresa num momento que ela passava por diversos problemas, mas vem cumprindo com aquilo que a gente tinha projetado para ela, que é uma readequação nos serviços, uma readequação do quadro de pessoas, um redimensionamento da frota, com uma melhoria da frota, com treinamento de funcionários, com redução de custos de um modo geral. A gente tem feito um trabalho pesado em redução de custos, melhoria de eficiência, treinamento e a renovação da frota que a gente vem fazendo com bastante frequência. Quantos ônibus são hoje? Não sei se é segredo de mercado, você pode falar, mas hoje a Aviação Garcia... Claro, aí vamos juntar a Brasil Sul, são quantos ônibus operando? O grupo todo, considerando a empresa de fretamento em São Paulo, lá em Tours, nós temos cerca de 800 ônibus. É hoje a maior empresa do sul do Brasil. Do sul já é maior? Sim. E deve estar entre as 10 do Brasil, com Sim, certeza? Sim, está entre as 10 do Brasil. Você que está em casa, a empresa daqui, não é brincadeira não, né? Vocês começaram com a Brasil Sul, isso tem? São 12 anos. 12 anos. Começamos com 32 ônibus, sem nenhuma garagem, com cerca de 8 funcionários administrativos. O escritório funcionava numa casa alugada. Eu lembro disso. Então, você esteve lá com a gente na época, nós somos parceiros desde aquela época. É verdade. Então, hoje, a gente pode dizer que vem de uma história aí com... E também tendo que brigar na justiça pelo direito de transportar passageiros, né? Porque na época a demanda não era totalmente atendida, no entanto, eles não queriam autorizar linhas, né? Sim, nós tivemos algumas batalhas aí na época com a Aviação Garcia, né, que sempre foi o nosso grande concorrente e algumas chegaram a ser disputadas na justiça. E quem diria, hoje... O mundo dá muitas voltas, né? É verdade. Há outros destinos que vocês pensam em operar ou não é possível? Sim, com a mudança da regulamentação da NTT, ocorrida há pouco tempo, cerca de um ano, as linhas que até então eram atendidas através de concessão, elas passaram a ser autorização. No mercado regido através de autorização, existe uma abertura maior e dentro de poucos dias a NTT vai disponibilizar no mercado algumas linhas, algumas regiões que ficaram com falta de atendimento ou então que existe uma lacuna. E nós pretendemos estudar esses mercados e aumentar a nossa participação. Onde tiver demanda... Onde tiver demanda, nós vamos buscar esse mercado. O Paraná é totalmente atendido pela Aviação Garcia, é isso? Praticamente todo. Tem uma região pequena do Paraná, o sudoeste do Paraná principalmente, que nós não atendemos, mas é uma região muito pequena, praticamente o estado todo. Para São Paulo, além de Londrina, a Aviação Garcia Brasil Sul saem de onde? Saímos de também praticamente as principais cidades, né? Londrina, Maringá, Paranavaí, Umuarama, Campo Mourão, Toledo, Cascavel, Cornélio Procópio, Arapongas, Apucarana, Ivaiporã. Então, as principais cidades do estado. Toda a demanda atendida. Não é brincadeira isso também, não. Quando você falou em 800 ônibus, esses ônibus, hoje a tecnologia, são ônibus fabricados aqui. Como é que conta um pouco da tecnologia desses ônibus. Bom, o Brasil é um dos maiores mercados do transporte rodoviário do mundo, né? Então, por conta disso, as melhores encarroçadoras, as melhores fabricantes de chassis estão no Brasil. Inclusive, uma delas fabrica mundo afora, fabrica na África do Sul, Estados Unidos, México, Canadá, Rússia, Índia, China, que é a Marco Polo, uma empresa brasileira.
certo, que é uma das maiores do mundo. Então a tecnologia brasileira no ônibus rodoviário é de ponta, né? Não existe nada melhor no mundo. O Brasil é uma referência em ônibus rodoviário. E são os ônibus que a Aviação Garcia tem hoje? Sim, nós temos dentro desse mercado, vamos considerar então que o mercado brasileiro tem aquilo que tem de melhor, nós dentro desse mercado buscamos também aquilo que é o que tem de ponta, né? São os melhores chassis, com o que tem de melhor em tecnologia para segurança, conforto dos nossos clientes. Outra ideia boa que vocês tiveram, foi lá atrás, foi, se eu não me engano, primeiro com a Brasil Sul, foi o Espaço Mulher, né? Sim. Que até recentemente estava vendo entrevistas nacionais falando do problema da mulher em ônibus, em avião, em fila, que tem homem que quer passar a mão, tal. Aí vocês vieram com o Espaço Mulher. E deu muito certo, né, Júnior? Deu muito certo. É um case que nós, através de pesquisas, identificamos essa demanda, esse problema que existia, criamos esse produto, ele vem tendo um sucesso muito grande, fomos premiados pela ANTP e pela ABRAT, que é a Associação Brasileira das Empresas de Ônibus, como um case de sucesso, como uma inovação, que faz com que as mulheres, quando viajam, tenham sempre a certeza de que vão viajar ao lado de uma outra mulher ou que vão viajar ao lado com uma poltrona vazia. Mas não vai sentar, vamos dizer, entre um estranho ali. Não vão correr o risco de viajar, às vezes, a noite toda ao lado de um estranho, correndo o risco ali de ser assediada ou passar por algum inconveniente, né? Falta menos de um minutinho para a gente encerrar a entrevista. Só lembrando, dá para quem quiser experimentar como é o leito-cama, inclusive é acessível, não é um valor astronômico, né? Porque as pessoas falam, o avião está caro, deve estar caro também. Não, é um valor que fica cerca de 1/3 a 1/4 do preço da passagem aérea. Em alguns trechos o tempo de viagem nem é tão diferente, porque tem aqueles deslocamentos que tem que ser feitos por aeroporto com antecedência. Agora, com essa questão das alterações da revista dos passageiros nos aeroportos, que também dificultou bastante. Então as viagens são rápidas, são acessíveis, e agora para o Dia dos Pais é uma oportunidade, né, de quem está longe dos pais para que aproveite e vá visitá-lo. Obrigado, Stefano Banco Júnior, um grande abraço para você. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. É isso. Já voltamos com o programa Militão e Militão. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Super é poder ligar e falar à vontade, acessar a internet, enviar SMS quando quiser. Super Pré Sercontel. Com apenas uma recarga, você liga e fala à vontade para qualquer operadora local, fixa e celular por 1 ano. Internet e SMS liberados. Super Pré Sercontel. O melhor preço do Brasil em uma única recarga. Muito bem, na sequência do programa Militão e Militão, eu quero fazer um registro do mundo dos negócios no mercado imobiliário. A imobiliária Sapia adquiriu, né, a imobiliária DMX, isso mesmo. Antônio Euclides Sapia Júnior, 35 anos de experiência no mercado, com a carteira agora de clientes da DMX, e trouxe, né, o Rodrigo Casarinho, o Manuel Gonçalves, que eram os empreendedores da DMX, também para trabalhar com ele, em parceria. Muito bacana essa movimentação do mercado imobiliário. Tem mais sobre isso, mais notícias do mercado imobiliário nos próximos programas, eu vou falar. Aproveite para almoçar ou jantar no Xinxin. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. E fique com as dicas da FD English.
A palavra atrás tem um sentido físico. Por exemplo, o fundo atrás de mim é azul. E também tem um sentido cronológico ou de tempo. Por exemplo, 2 semanas atrás nós falamos sobre os phrasal verbs. Em inglês, usamos duas palavras diferentes. No sentido físico, a palavra é behind. The background behind me is blue. No sentido de tempo, usamos a palavra ago. We spoke about phrasal verbs 2 weeks ago. Outros exemplos. Comecei universidade 3 anos atrás. I started university 3 years ago. Seus sapatos estão atrás da porta. Your shoes are behind the door. Lembre-se, atrás no sentido físico é behind e no sentido de tempo, ago. Essa foi a dica de inglês com a FT English. Aqui comigo está o professor doutor em odontologia, Marcos Guscuma, que tem um cirurgião bucomaxilofacial, que recentemente esteve na Alemanha. E sobre isso e muito mais coisas nós vamos conversar no programa de hoje. Boa noite, doutor Guscuma, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Conta pra gente, como é que foi essa experiência em um hospital universitário na Alemanha? Olha, nós tivemos um mês atrás, que eu retornei, na Alemanha, onde eu fiquei por 30 dias, por um mês lá, como um cirurgião convidado, né, a gente chama de fellow, né, eu fiz um fellow pela Universidade de Freiburg, onde eu pude acompanhar o trabalho deles nessa universidade, nessa especialidade em que eu sou mestre e doutor, que é a cirurgia bucomaxilofacial. Então, nós conseguimos ver, principalmente, talvez, o nível de cirurgia que eles fazem lá e comparando com o que a gente faz aqui. E agora, as notícias são boas, né? Notícias boas. O nível é igual. Exatamente, é o que a gente tinha conversado, a gente consegue visualizar que nós trabalhamos no mesmo nível de resultados, de técnicas, ou seja, nós estamos dentro do contexto mundial da especialidade. O que talvez faça um diferencial seja, vamos dizer assim, os equipamentos, né? A tecnologia que eles usam está um pouco à frente da nossa, porque os hospitais universitários, principalmente onde eu fiquei, têm todos os equipamentos de ponta que eles precisam. Os hospitais públicos aqui, infelizmente, não conseguem obter isso fácil, né? Não conseguem estar no mesmo nível, né? Por causa do custo disso. Agora, a quem está em casa e não conhece a especialidade pode estar se perguntando, o que é a cirurgia bucomaxilofacial? A cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade que cuida das deformidades faciais, especialmente das deformidades, mas também, por exemplo, das reabilitações intrabucais ou extrabucais, as cirurgias da articulação temporomandibular também são contempladas por essa especialidade. Normalmente, quem te procura, que problemas que apresenta? Conta pra gente, para as pessoas entenderem melhor. Ele sente o quê? Uma dor? O que ele sente? Não tem mais osso? Conta pra gente. Certo. Os pacientes que nos procuram, né, primeiro que a gente, para ser especialista nessa área, nós somos formados na odontologia. Certo. Então, nós somos cirurgiões dentistas com a especialidade em cirurgia bucomaxilofacial. Então, a grande parte dos pacientes que nos procuram, eles têm algum problema bucal. Seja uma dor, seja ausências dentárias, que eles necessitam repor essas ausências dentárias, ou problemas de articulação, né, que também são muito comuns hoje. Articulação, até rosto torto, até isso. Exatamente, as deformidades de face, ou pacientes que perderam por um tumor ou algum problema desse tipo, uma parte da sua estrutura óssea e da sua pele, eles podem repor isso através de reabilitações, de próteses. Entendi. E as cirurgias, como são? Como essas que você praticamente fez várias lá na Alemanha. Certo. Cirurgias de porte pequeno, nós fazemos com anestesia local, nós fazemos em clínica, em consultório, com anestesia local. Médio e grande porte, a gente leva para um hospital, tá? Porque ali a gente vai ter um suporte maior, o paciente vai ser operado sob anestesia geral e nós vamos ter uma cirurgia muito mais tranquila. Então o paciente precisa repor pele
e osso, como você falou. Como é que faz? Tira de onde? Explica melhor para a gente. Quando existe a necessidade de repor a pele também, por causa da ressecção que foi feita, a pele é removida de outra parte do organismo, certo. Principalmente da região de ilíaco, tá. da bacia, né, do osso da bacia ali e um pedaço da pele também para repor aquela área que foi perdida. Em outros casos, é uma reposição apenas do osso, onde o paciente não perdeu pele, né? Certo. Então, é removido apenas o osso e transferido de uma área até a área que foi perdida. Também, o osso também da mesma região? Da mesma região. É uma região bastante comum, apesar de que podem ser de outras regiões também, como até do crânio, ou da fíbula, na perna, né? Certo. Também pode ser removido daquela área. Alguém pode perguntar, eu tiro o osso de lá para pôr na região aqui da boca, não dá problema? Onde tirou? Onde tirou, vai se remodelar, o osso vai cicatrizar, vai remodelar, não vai voltar exatamente o que era antes, mas isso não vai causar um problema para o paciente funcional, não vai ter problema. E na área também receptora, ou seja, na área que o osso foi colocado, existem riscos, é claro que existem riscos, né? Todas as cirurgias têm riscos, então corre-se o risco de perder aquele enxerto, de ter algum problema, e aí que a gente tem que entrar com todos os equipamentos e as técnicas de ponta para a gente evitar ao máximo esse tipo de problema. Mas hoje, em quantos % do caso dá certo? Quase a chance de sucesso é grande, né? Vamos dizer que 90% e 95% é chance de sucesso. Agora, se a pessoa está perdendo os dentes, né? Vamos fazer essa suposição, e não recorrer a isso, ela vai ficar sem os dentes, porque quando não se tem mais o osso ali e tal, não adianta, né? O próprio organismo não segura, né? Sim. Quando o paciente tem algum problema que o dente está se perdendo, está começando a ter a mobilidade, né, que a gente fala, é necessário que o paciente procure um especialista nessa área, que é a periodontia. Especialista nessa área de gengiva, nessa área que dá suporte ao dente. Se ele não conseguir reverter essa situação, ou pelo menos estabilizar essa situação, ele vai acabar perdendo o dente. E aí vai ter que recorrer aos implantes, às próteses para reabilitar, para colocar o dente no lugar de volta. Com que idade, a maioria dos casos que te procura, com que idade? Ou não tem idade? Não tem uma idade, porque a gente atende desde crianças até pacientes com mais idade. Né? Porque nas crianças, geralmente, a gente atende aqueles dentes que precisam, dentes inclusos, que precisam ser removidos, porque ele está atrapalhando a erupção dos outros dentes. Isso é muito comum em crianças, e que também a gente leva para um hospital, porque a criança não deixa a gente fazer a cirurgia com anestesia local, né? É mais complicado. Fica mexendo, fica desesperado. Né? E umas cirurgias um pouco mais complicadas, então a gente acaba levando quando é criança para se fazer em hospital. Agora os pacientes de mais idade, aí tem de tudo, né? A gente atende desde as ausências dentárias até os tumores, as deformidades e principalmente os casos de dor, né? Que é o que leva o paciente ao consultório. É verdade. Você falou da mandíbula. Que problema que dá na mandíbula que necessita depois de uma cirurgia como essa? Dois problemas principais. A mandíbula que cresce demais ou que cresce de menos. Então o paciente já tem uma informação genética que pode levar a isso. Então ele pode ficar com o queixo um pouco mais proeminente ou um pouco mais retruído. E isso leva a um problema de mordida. Ele não consegue ter uma mordida correta. E isso vai levar a dores de dente, dores de articulação. Então ele tem que resolver, ele tem que fazer o tratamento para isso. E o outro tipo de problema são as lesões, que também são muito comuns. Às vezes uma lesão até mesmo causada por dentes, certo. Um dente com problema, vai lá e forma-se um cisto na mandíbula. Isso tem que ser operado. É o único jeito. O único jeito. Agora, quando você fala, quando causa problema na mordida e tal, até mesmo o rosto da pessoa fica diferente, né? Esteticamente falando. Fica diferente, porque ele pode inchar de um lado ou ele pode se movimentar para o outro lado. E aí, esteticamente, realmente o paciente vai ter uma diferença de simetria. Ou seja, ele vai ficar assimétrico com o queixo mais para um lado ou com o queixo mais para o outro lado. Agora, vamos voltar a falar da Alemanha. O que você trouxe de positivo dessa experiência na Alemanha?
Além do que você já contou, né, de que as técnicas aplicadas são iguais, ou seja, a odontologia brasileira é de fato uma odontologia de ponta, né, doutor Guscuma? Sim. Que mais que você nota que é possível aproveitar e possivelmente outros intercâmbios virão aí, né? Sim, a intenção é sempre estar procurando e observando o que está acontecendo fora do Brasil para poder sempre pegar alguma coisa de novo e trazer para a nossa área aqui na nossa cidade, principalmente, né? E eu acho que o que mais eu tenha trazido de bom desse intercâmbio que eu fiz, desse conhecimento que eu tive lá, além das amizades novas, né, que a gente acaba conhecendo cirurgiões de todo mundo. Certo. E isso também, conversando com esses cirurgiões, a gente consegue ver o que está acontecendo. Por exemplo, na Índia, na Grécia, onde tive amigos lá, Ucrânia, Estados Unidos, Japão, eu conheci gente de todo quanto é canto. Então dá para ver o que eles estão fazendo lá. E tem coisas que a gente faz aqui que eles não fazem lá. E vice-versa, né? Algumas coisas que eles fazem lá que a gente pode implementar aqui. Então, Opa. Esse intercâmbio que eu acho que é o mais interessante nessas viagens, né? Que a gente sai do Brasil buscando conhecimento. Olha, para obter mais informações, inclusive, sobre o assunto, o doutor Marcos Guscuma é professor da Unopar aqui em Londrina, professor doutor da Unopar, mas também tem a clínica que fica na rua? Ibiporã. Na rua Ibiporã. Então, né? Inclusive, às vezes tem gente até com o rosto torto, acha, isso aí não tem conserto. Olha que já tem, hein? Não é, doutor? Tem jeito, sim, tem conserto, tem tratamento. Não é? Sim. E fica diferente mesmo, fica outra pessoa, não fica? Muda completamente, né? Fez a cirurgia, você já vê o resultado na hora. Porque senão a pessoa fica sendo, inclusive, constrangida, né? Tratada pelo apelido, né? Que é uma coisa que é dura de levar. Antes não tinha técnica, hoje tem, né? Sim. E a gente vê, né, pessoas que já vêm desde a infância com esse trauma, né? Porque as crianças, os jovens acabam colocando esses apelidos, né? Então a pessoa já chega com aquela autoestima lá embaixo, né? E a gente falando, explicando que existe como tratar, o paciente se anima. E depois desse tratamento a gente vê realmente a diferença nessa autoestima, né? Obrigado, doutor Marcos Guscuma. Grande abraço. Obrigado, boa noite. Boa noite para todos.